Show de bola, pessoal. Apostila renovada. Pois a gente ainda vai dar mais um, digamos assim, melhorar ainda mais, né? É, agora tá mais melhor, tá mais fácil de localização. Tem aqui o que é alto, o que é médio, né? Enfim, né? A gente coloca o que fica mais simples para você se organizar dentro desse contexto de medicina legal. Então, onde nós estamos? Né? Nós estamos aqui no sentido da asfixia. A gente já conversou sobre o que é asfixia, né? Que é a perturbação do processo de hematose, que é a troca gasosa que acontece nos alvéolos pulmonares, certo? Então, nas asfixias, dentro daquele monte de classificação, nós estamos nas asfixias de constrição do pescoço. Asfixia de constrição do pescoço é gênero do qual são espécies o enforcamento, o estrangulamento e a esganadura. Isso aqui não cai em prova não, meu amigo. Despenca em prova. Inclusive, eu vou colocar essa aula aqui até no YouTube para você que vai fazer PC Bahia. Já aproveita, deixa o seu like, coloca ativa o sininho aí e já segue a Comando Concurso, @Comando Concurso e concursos, @Comando _ concurso, né, perdão. E também segue o @Professor Hélio Martins no Instagram, para caso você queira aí conteúdos de qualidade e se você estiver precisando de cursos de qualidade também, @Comandos _ concurso, mentorias e afins. Show de bola? Vamos lá então, pessoal, para a gente começar um pouco aqui da nossa parte de asfixias asfixias mecânicas, especificamente as por constrição do pescoço, ok? Então, o que separa as asfixias é qual é a força que aperta e o que aperta. Sabendo disso aqui, qual é a força que aperta e o que aperta, você já consegue desembolar a sua guerra, beleza? Então, os mecanismos. Primeiro, a gente falou disso aqui na última aula, certo? Do que é necessário a escala de compressão e estruturas ocluídas. Quantos quilos de pressão é necessário para realizar a constrição das veias, a veia jugular, as artérias carótidas, onde você já tem isquemia cerebral e inconsciência entre 8 e 15 segundos. Isso leva em consideração também a compleição física do indivíduo, o tempo em que o indivíduo está submetido à constrição do pescoço, bem como quem está aplicando a constrição do pescoço, ok? Então, conclusão, consequência de prova, né? Quando a oclusão da carotídea completa e precoce, típica do enforcamento, porque ele acontece meio que de inopino, se você pensar no indivíduo que se atira no enforcamento de uma árvore através de um laço no pescoço, em que todo o peso do corpo atua através da gravidade, puxando ele para o chão, a face ela costuma ficar pálida, porque não chega a haver represar o sangue na face. Portanto, você às vezes não vai encontrar nesse tipo de situação aqueles indicativos que nós estudamos sobre o enforcamento, sobre o estrangulamento, perdão, que é a face violácea, o inchaço da face e tudo mais, que é a face que fica cianótica e congesta. Cianótica porque ela fica uma cor meio roxa, meio avermelhada, e congesta porque ela fica inchada. Então, a explicação técnica para a pergunta clássica, como nós dissemos, por que o enforcado nem sempre apresenta cianose? Porque, às vezes, não há sangue preso na parte da face. Ok? Beleza. Então, mecanismo respiratório. Então, o laço ou a mão empurra a base da língua contra a parede posterior da faringe, ocluindo a via aérea, com compressão direta de traqueia e da laringe. É o mecanismo mais relevante na esganadura e no estrangulamento. Esse tipo de compressão incide sobre o ponto mais baixo do pescoço, nessa região aqui, ok? Beleza. Então, na síndrome asfixia geral, nós vimos aí que antes de diferenciar as modalidades, nós temos alguns sinais externos. Como nós já analisamos esses sinais externos, nós podemos pular, né? A cianose, os livores precoces, as petequias, falamos das manchas de Tardier, né? A protusão lingual, as emissões, enfim, principalmente aqui em razão do relaxamento do esfíncter, né? Então, se você quiser tirar um print desses sinais externos, é interessante para a prova, costuma cair. E dos sinais internos, se você quiser
também tirar um print, fica aí ao seu critério, né? As manchas de Tardier, em especial na região do coração e na região do pulmão, a fluidez do sangue, a congestão polivisceral, edema pulmonar e enfisema pulmonar agudo, ok? Aqui também nós fizemos uma diferenciação dos sinais externos e internos com base em uma pequena tabela, ok? Então, estes sinais, cuidados, eles não são patognomônicos de dizer que houve asfixia. Eles não dizem qual modalidade, nem se houve crime. Eles são indicativos de uma possibilidade de morte por asfixia, mas não quer dizer necessariamente que houve uma morte por constrição das vias aéreas, ok? O fato de dizermos que não há sinal patognomônico significa que ele não é indicativo cabal de que o indivíduo chegou ao resultado morte em razão da falta de ar, ok? De asfixia. Mas são grandes indicativos de que esse tipo de morte pode ter ocorrido. Ok, então, maior incidência em prova, o enforcamento, ok? A asfixia produzida pela constrição do pescoço, aqui ficou meio azul, mas não tem problema, depois eu mudo para vocês. A asfixia produzida pela constrição do pescoço por um laço cuja extremidade se fixa a um ponto, atuando como força de constrição, o peso do próprio corpo da vítima. Ou seja, no caso do enforcamento, é o peso do próprio corpo da vítima que faz com que a vítima seja lançada ao chão e, por conseguinte, o peso exercerá a pressão que o laço necessita para exercer a constrição das vias aéreas e ocasionar o resultado morte. Então, são 3 elementos estruturais que compõem a definição e já foram cobrados isoladamente. Veja, o laço é qualquer objeto flexível capaz de circundar um pescoço. Pode ser um laço, uma corda, um lenço, um fio elétrico, um cabo elétrico, normalmente mais comum nos estrangulamentos. O ponto fixo é a extremidade do laço que preza a estrutura estável. Ou seja, a viga, a maçaneta, o galho, a grade, depende. Né? Se o indivíduo colocar o laço no pescoço, colocar o ponto fixo num galho de árvore e se lançar, é muito provável que o resultado da causa, não da causa jurídica, mas da causa médico-biológica, da causa médico-legal da morte, seja um enforcamento, em razão do indivíduo ter se atirado daquela árvore, já que o peso do indivíduo será suficiente para ocasionar a oclusão das vias aéreas, ok? Veremos depois ainda as classificações em relação ao laço, né? O laço ele vai ficar nessa relação, um laço na parte mais verticalizado, acima do ocioide, né? Cujo ponto, cujos sulcos não serão horizontais como num estrangulamento, em que você passa a corda, né? Normalmente o estrangulamento homicida passa a corda, o indivíduo puxa e você vai ter as marcas paralelas. Essas marcas deixadas pelo laço são chamadas de sulcos na medicina legal. Então não se estranhe se você se deparar com esse termo, ok? E o peso do próprio corpo, então, terceiro elemento crucial do enforcamento é o elemento decisivo, certo? É o que separa o enforcamento das demais modalidades. Veja, o enforcamento normalmente é o enforcamento suicida, o indivíduo se mata, o indivíduo se suicida através do enforcamento. Já dissemos que é possível o estrangulamento suicida, embora de raríssima hipótese, mas a doutrina médico-legal prevê essa possibilidade e alguns citam até o torniquete. O indivíduo começar a passar um torniquete no pescoço e travar, é provável que ele venha a óbito em razão de um estrangulamento suicida. Mas, normalmente, o estrangulamento é indicativo de uma ação homicida, indicativo, mas não patognomônico, ok? Indicativo de uma ação homicida, ao passo que o enforcamento é indicativo de uma ação suicida, mas nada obsta que existam simulações. Né? O indivíduo pode simular um enforcamento a despeito de a vítima ter a causa médico-legal da morte de outro cenário, até mesmo de um estrangulamento,
ok? Como eu já disse para vocês, nós contei nas aulas passadas que eu tive um caso muito semelhante, em que houve um estrangulamento, mas, no entanto, o indivíduo tentou simular uma outra cena de crime ali. Com base só em prova médico-legal, nós conseguimos a prisão preventiva dele. Beleza. Classificação aqui é muito importante. Classificação do enforcamento costuma cair em prova. Nós temos 3 classificações em relação ao enforcamento dentro da medicina legal. Primeiro, em relação à posição do nó. Segundo, em relação ao apoio do corpo no solo. E terceiro, em relação à simetria do laço. Em relação à posição do nó, o nó pode ser típico ou atípico. Se o nó será típico se ele estiver na região da nuca. Se ele estiver na região lateral ou anterior, será um nó atípico. Por que existe essa classificação, professor? Porque alguém quis criar, né? Beleza, tá aí. O enforcamento também ele pode ser em relação ao apoio no solo, completo ou incompleto. Completo, sem apoio no solo. O corpo do indivíduo fica suspenso, sem encostar em qualquer tipo de aparato. Incompleto, quando o indivíduo consegue o enforcamento, mas o seu corpo apoia no solo. E a simetria do laço. Nós podemos ter um laço simétrico ou um laço assimétrico. É mais comum na prática nós termos um enforcamento atípico, ou seja, com o nó anterior ou lateral, e incompleto. O laço ele tende a deslizar pelo corpo, em razão do peso do corpo, e o corpo costuma ter apoio no chão. Pode acontecer. Um erro clássico de prova é quando a banca exige que, para se aperfeiçoar o fenômeno do enforcamento, é exigir a suspensão total do corpo. Não é requisito para o enforcamento. Tome cuidado com isso. Sobre o apoio no solo, uma atenção redobrada. É plenamente possível você enforcar-se ajoelhado. Toma cuidado com isso aqui, que também é objeto de prova e em inúmeras questões isso cobra. Isso é cobrado. Sentado ou até deitado, pois bastam poucos quilos de força para ocluir os vasos cervicais. Nós vimos ali a quantidade de força necessária para ocluir as vias aéreas. É uma das pegadinhas mais recorrentes quando nós falamos do tema do enforcamento. E se você assinala que a suspensão total é requisito, você erra. Então, existe a possibilidade de enforcamento deitado, sentado ou ajoelhado, embora seja mais comum que o indivíduo se lance de uma determinada altura, ok? Então, com a oclusão da carótida completa, a inconsciência ocorre entre 8 a 15 segundos. Isso não é um número cabal. É esse tempo, é entre 8 a 15, ok? Esse dado ele sustenta 2 conclusões. Primeiro, a esganadura não admite suicídio. Eu falei isso com vocês. A esganadura é utilizar as mãos para ocasionar o resultado morte. Exige a presença de um terceiro, porque se o agente perde a consciência entre 8 a 15 segundos, se você tentar se esganar, não faça isso, o seu cérebro vai desligar, até como um mecanismo de autoproteção. As mãos relaxam antes mesmo da morte. Então, não se admite um suicídio por esganadura. Ah, mas eu ouvi dizer e vi sinais ali e tal. Beleza, você pode ter uma progressão. O indivíduo tentou a esganadura, deixou marcas ali de mãos, as marcas de unhas, mas não conseguindo seu intento pela esganadura, ceifou a vida da vítima por estrangulamento, por exemplo. E ainda, posteriormente a isso, simulou um enforcamento suicida. Pode acontecer. E aí que a medicina legal entra para desmistificar, porque, segundo o princípio de Locard, todo contato deixa marca. E aí é onde o delegado, o polícia, o perito precisa saber. Um delegado que tem um interesse em medicina legal, um conhecimento básico, ele consegue desembolar um monte de crime de difícil resolução. Ou, no mínimo, justificar porque ele não chegou ao resultado satisfativo na autoria e materialidade de circunstância. Ok? Então, o agente ele perde a consciência e as mãos relaxam antes da morte. E no caso do enforcado, mesmo sendo um enforcamento incompleto e com os pés no chão, ele não consegue se arrepender do que ele fez, pois ele perde a consciência antes de qualquer capacidade de reação. Então não tem como você voltar atrás, porque antes de você tentar, às vezes, eu conheço uma pessoa que conseguiu desfazer o nó, alguma coisa, ok, pode acontecer de o nó não ter sido bem feito e a pessoa não sofrer o resultado da morte. Milagres existem, e eu acredito. Só que nesse ponto, falando aqui de medicina legal, uma ciência racional nesse contexto,
dificilmente o indivíduo conseguirá voltar de um enforcamento. Ok? Extremamente importante. Qual que é a assinatura do enforcamento? Nós chamamos de sulco. Sulco é a marca que se apresenta no pescoço em razão da pressão exercida pela pele. A pressão do laço exercida na pele gera uma marca do próprio laço, que nós chamamos de sulco. É onde você vai encontrar a maior quantidade de questões sobre o tema normalmente. No enforcamento, ele vai apresentar o sulco 5 características e cada uma delas já foi, é e continuará sendo objeto de prova. Vai por mim. Primeiro, em relação à direção, à situação, à continuidade, à profundidade ou número. Primeiro, pense no enforcamento suicida. O indivíduo passou o laço no corpo, pulou de uma árvore e o laço ficou nessa posição. Então, a banca vai dizer para você que no enforcamento a direção do sulco é oblíquo e ascendente, ou seja, o sulco ele é oblíquo e ascendente porque ele ascende, ele sobe em direção ao nó. Imagine que o nó esteja aqui mais ou menos na região da orelha, então ele é oblíquo ascendente, porque o indivíduo está pendurado pelo próprio corpo, diferentemente do estrangulamento, em que o nó ele é paralelo, já que você precisa puxar para que você consiga a constrição das vias aéreas. Diferentemente, aqui no caso do sulco, em relação ao enforcamento, ele é oblíquo ascendente. Ele é alto, acima da tireoide, geralmente supraioídeo, ou seja, acima da tireoide ou acima do ocioide, sulco alto. Vai aparecer assim na sua prova, sulco alto, interrompido. Por quê? Interrompido aonde? Na região do nó. Porque se o indivíduo saltou, nesse nosso exemplo, o nó está por aqui, o sulco, ele vai circundar o pescoço nessa região e vai parar aqui. Então, o nó interrompido é o indicativo de um sulco decorrente, de uma marca decorrente de um enforcamento. A profundidade, ela é desigual. Por quê? Ele é mais profundo na região diametralmente oposta ao nó. Porque a região onde está o nó é onde vai sustentar ali o peso do corpo. Sustentar o peso do corpo? Não, né? Perdão. Onde você vai ter menos pressão. Vai ser mais profundo onde de fato ocorreu a constrição do pescoço. Se é mais profundo aonde ocorreu a constrição do pescoço, naturalmente no nó, a profundidade será menor. Porque é essa parte aqui que vai obstruir as vias e levar ao resultado morte. E, em regra, é um sulco único, salvo um laço com várias voltas. O indivíduo pode passar várias voltas de laço no pescoço e saltar. E aí você pode ter vários sulcos, mas normalmente se utiliza um laço, ok? Então, quanto ao aspecto, o sulco ele pode ser pergaminhado. Essa expressão também é campeã de provas. Campeã de provas. Por quê? Veja bem. Campeã de provas. Isso porque é uma expressão que ela designa uma consistência endurecida do suco. Seca, amarelo, acastanhada. Se você der uma olhada no site Malthus, você vai conseguir ver as imagens que o professor deixou lá. Eu optei por utilizar aqui imagens... a gente usou bastante imagem real no início, mas acho que nessa altura do campeonato já está safo, vocês já sabem no site, você vai lá por... asfixia por constrição do pescoço, você vai conseguir ver as imagens, porque pode ter prova que existem imagens reais para você identificar. Mas aqui vai ser suficiente. Então, expressão que designa a consistência endurecida, seca e amarelo acastanhada, semelhante a um pergaminho, por isso apergaminhado, né? Semelhante a um papiro antigo, um papel antigo. Resultante do quê? Da desidratação da pele, de tanto tempo que ela ficou comprimida ali. Então, será tanto mais apergaminhado quanto mais duro e mais fino o material do laço, porque maior será a pressão exercida pelo próprio laço. Então, laços macios e largos como lençol ou toalha, podem deixar sulcos discretos ou até imperceptíveis a depender do cenário, tá? Mas isso não afasta o diagnóstico do enforcamento. São apenas sinais que você precisa identificar. Então, olha esse confronto aqui, enforcamento versus estrangulamento. Isso aqui que vai fazer você acertar questão de prova. Como eu disse, aqui você tem um nó.
No enforcamento, pensa no indivíduo que se passa um laço no pescoço e lança-se na árvore, tá até feliz aqui, né? Poderia colocar uma carinha triste, mas enfim. Ele se lança de uma árvore, você vai ter a parte mais profunda aqui, ó, é onde vai exercer mais pressão. Na interrupção do nó, é um nó interrompido, você vai ter menos pressão. Então ele fica acima da cartilagem tireoide, justamente porque pela própria posição do laço na hora que o indivíduo se lança. Características: oblíquo ascendente, auto-interrompido, profundidade desigual e, em regra, único, exceto se você tiver vários laços. Já no estrangulamento, onde você normalmente tem um estrangulamento suicida, não se descarta a hipótese do estrangulamento, onde você tem o estrangulamento homicida, é típico de homicídio, não se descarta o estrangulamento suicida, mas embora de rara hipótese. Você vai ter o laço, o suco, na região da paralelo, certo? Na região aqui da cartilagem tireoide e contínuo, suco contínuo e baixo. Então, quais são as características do suco no estrangulamento? Baixo, contínuo, profundidade uniforme. Normalmente o indivíduo que vai ceifar a vida de outro mediante estrangulamento, ele vai passar um laço e vai começar a puxar. Pensa num fio aí de ventilador, alguma coisa do tipo. Vai criar duas linhas paralelas normalmente. Então, nesse caso, ele é uniforme porque ele está aplicando mais ou menos a mesma quantidade de força. Você não tem aqui a diferença, uma grande diferença de pressão, como no enforcamento. E ele pode ser múltiplo, dependendo, porque a vítima ela não vai ficar passiva, então dependendo da situação, da movimentação da vítima, o suco vai ser múltiplo, ou seja, você vai ter vários sucos em relação ao estrangulamento, ok? Dá um print nessa tela aí, que isso aqui te ajuda bastante na prova. Mnemônico, se você quiser, das 5 características do enforcamento, e o mnemônico, se você quiser, da posição, ok? Beleza, vamos lá. Epônimos. Vamos lá. Os epônimos, pessoal, a gente já falou que os epônimos são determinados nomes normalmente relacionados a pessoas, a grandes pesquisadores e estudiosos da medicina legal, que indicam algum tipo de marca, algum tipo de sinal ou algum tipo de lesão indicativo para que você possa ali veicular no momento de uma perícia, no momento do seu relatório de investigação, no momento do seu relatório final, a depender da circunstância, ok? Bom, então os epônimos, cada sinal abaixo ele já foi objeto de questão direta, isso aí aparece com frequência, principalmente em termos quando a gente está falando de estrangulamento, esganadura e enforcamento. E dependem de circulação ativa. Por isso, então, além de caracterizarem a modalidade, eles funcionam simultaneamente como sinais de vitalidade, ou seja, nós teremos esse assunto ainda, mas são sinais de morte quando o indivíduo estava ainda vivo, certo? Então vamos lá. Primeiro, sinal de amussar. É um epônimo que indica a ruptura transversal da túnica íntima da artéria carótida, normalmente próxima à bifurcação. A túnica íntima ela seria o quê? Uma camada mais interna da parede arterial. E esse sinal é o sinal vascular mais característico do que? Do enforcamento. Essa ruptura pode acontecer em razão da extrema pressão do laço ou também em razão da brutalidade do indivíduo que se lançou na queda suicida. Sinal de Martin é a ruptura transversal da túnica adventícia da carótida, a camada mais externa da parede arterial. Sinal de Friedberg é a infiltração hemorrágica na túnica adventícia da carótida, sem ruptura completa. E sinal de Zinck são rupturas transversais das veias jugulares. No que diz respeito a lesões da área do sulco e profundas no pescoço, nós temos o sinal de Ponsold, esse aqui costuma cair até com uma certa frequência. São os livores cadavéricos em placas dispostos acima e abaixo das bordas do sulco. É uma espécie de quê? Estagnação do sangue nos limites da faixa comprimida. Isso aqui já apareceu em prova, já vi cair. Sinal de Lesser são as vesículas ou bolhas sanguinolentas no fundo do sulco.
formadas por rupturas capilares sob compressão em pessoa viva. Sinal de Neide, infiltrações hemorrágicas pontiformes na musculatura cervical, subjacente ao sulco. Sinal de Broadel são as equimoses retrofaríngeas. São infiltrações hemorrágicas atrás da faringe. E sinal de Letelier, infiltração hemorrágica nos linfônodos cervicais, sobretudo supraclaviculares. E no que diz respeito à lesão em relação à distância e sinal de posição, preciso decorar isso aqui tudo? Não. É saber que existe e pegar os principais. Aqui o de ponsôdico já vi cair, o de almoçado também já vi cair. Não significa que os outros podem não podem aparecer, mas são os mais comuns. Sinal de Simon são as equimoses nos discos intervertebrais da região lombar, produzida pela dispersão brusca da coluna sobre o peso do corpo suspenso. Lembra que eu disse que em razão da queda, da brutalidade da queda, você pode ter algumas equimoses, algumas lesões na região lombar, né? Então, um sinal de forte valor, pois eles só se produzem em um corpo o quê? Suspenso, com circulação ativa. Então, é interessante aí, claro, provavelmente você vai precisar de uma necrópsia para isso, mas você pode bater aí, fincar ou cravar, dependendo do que você tiver de vestígio, que é um enforcamento. E sinal de Bonnet também pode cair, isso aqui eu já vi. São os livores cadavéricos em luva e meia, ou seja, concentrados nas porções distais dos membros, como as mãos, antebraços, pés e pernas. E nos genitais externos, em razão da posição pendente prolongada do corpo, ou seja, o sangue vai se concentrando nessas extremidades. Em razão dessa concentração dessas extremidades, é possível ter esse sinal, essa marca, que pode ser indicativa do estrangulamento. Show? Aqui fica a tabela, né? Um mapa topográfico, onde você procurar cada sinal na pele, na veia e por aí vai. Bom, etiologia jurídica do enforcamento. Aqui é importante, tá? Primeiro, suicídio é uma regra absoluta. O enforcamento é o método suicida de maior prevalência no Brasil, tá? Maior prevalência no Brasil. Como eu disse, não quer dizer que não possa ter um estrangulamento suicida, mas normalmente é enforcamento. Por acidente, possível. Enforcamento por acidente, possível. Duas hipóteses clássicas. Primeiro, crianças que se enrendam em cordas, cordões ou cortinas ou grades de berço, ou asfixia autoerótica, em que o indivíduo provoca hipóxia cerebral. Isso aqui é um caso real mesmo, isso aqui já vi acontecer em caso real. Hipóxia cerebral controlada para intensificar a sensação orgásmica e perda de controle do mecanismo de escape. Isso aqui, asfixia autoerótica, é aqueles indivíduos que têm... talvez a gente fale disso até em parafilias lá, né, da parte da parte de medicina legal, em que a gente trata um pouco sobre sexologia forense, mas um indivíduo que ele sente prazer em ser enforcado. E normalmente existem indivíduos que fazem isso através de um próprio laço e perdem um controle. E podem eventualmente morrer por acidente, tá? Porque se outra pessoa, então, com os outros dois parceiros lá, o cara enforcou a mulher, aí é um homicídio, né? E por homicídio, também bastante raro. Exige a vítima previamente incapacitada, dopada, embriagada, desacordada, imobilizada ou fisicamente muito inferior. Historicamente também, execução judicial por forca. Beleza. Se você pensar na possibilidade de um homicídio por enforcamento, sim. Só que, como disse, princípio de Locard, todo sinal deixa marca. Para você deixar uma vítima incapacitada até o ponto de você levá-la para um enforcamento homicida, existem outros meios em que o indivíduo vai preferir ceifar a vida da vítima do que o enforcamento suicida. Mas aí é claro que cada caso é um caso. Então, indicadores do contexto autoerótico. O que você pode verificar se você se deparar com uma cena de enforcamento
nesse cenário aqui, né, da asfixia autoerótica, daquele indivíduo que sente prazer em ser enforcado, né? Nudez ou vestimenta específica, material pornográfico, dispositivo de proteção interposto entre o laço e o pescoço, mecanismo de liberação ao alcance das mãos, ausência de bilhete ou de ausência de histórico depressivo. Então, o reconhecimento correto, ele evita injustiças frequentes, porque às vezes a pessoa pode ter se enforcado acidentalmente, né? E, é claro, você também pode descartar o suicídio, que pode gerar um estigma na própria família, que não deixa de ser uma vítima indireta, e também instauração de inquérito por um homicídio sem qualquer tipo de justa causa ou lastro probatório concreto. Show de bola? Fico por aqui nesse momento. Falamos do enforcamento e falaremos então do estrangulamento. Aí a gente parte para um outro tipo de constrição do pescoço, certo? Então, no bloco 11, parte 2, a gente troca essa ideia. E para quem quiser, para quem estiver no YouTube, né, deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente troca uma ideia e vocês acompanham aí eventualmente as aulas que vamos postando. Se você quiser saber mais sobre as nossas aulas de medicina legal, você pode ir lá no meu Instagram, clicar no link da bio, no Instagram da Comandos, perdão, chamar o pessoal lá e você vai ter acesso a todas as nossas aulas de medicina legal, beleza? Ministradas por mim. No meu Instagram, lá no link da bio, tem um curso de criminologia, uma isolada de criminologia, se você tiver interesse, se você estiver precisando aí de criminologia e medicina legal, em breve a gente lança também. Fechou? Então, próxima parte, estrangulamento. Eu fico por aqui, meu muito obrigado e bons estudos para você. Valeu!